work-life balance ou work-sleep balance, que é um tema que te interessa muito, que eu sei, não é? Qual é o problema? Não consegues dormir? Quando viste o cheque que vocês angariaram na I Love, pensaste, pronto, agora não consigo dormir, agora tenho que pensar como é que eu vou gastar estes milhões. Às vezes o empreendedor está ali nos seus problemas, não é? Mas na verdade o impacto que ele tem à volta de todas as pessoas que estão à sua volta, não é? É uma espécie de toxicodependente. Exato. É um pouco, Não é? é um pouco, e eu confesso que tenho muita gente à minha volta que diz, pá, tu és um exagerado. Lembro desses tempos da Tesla, quando foi o Roadster, e se realmente tu quisesses construir o que o Elon Musk visualizou, digamos assim, dentro de uma Volkswagen ou de uma Mercedes, provavelmente era ali um side project que se calhar estava a sair agora os primeiros carros, assim devagarinho. A Apple um dia foi um ícone de inovação e da irreverência, hoje em dia é do mais blue chip que há. No fundo eles inventaram a vacina da Pfizer. Exatamente. A Pfizer a única coisa que fez foi comprar-lhes a vacina E levar para depois para o mercado. Exato. Porquê que a vacina não foi comprada, por exemplo, pela União Europeia? Aquilo é uma forma, digo eu, Sim, não é? sim, sim, Abriam sim, uma sim, forma sim, sim, para sim. laboratórios nacionais, qualquer laboratório independente que pudesse produzir a vacina. O custo que a União Europeia está a pagar agora pelas vacinas da Pfizer, não é? Por um caganito disso, nós tínhamos comprado, digamos, a patente, aberta a patente a toda a gente e estávamos agora com montes de laboratórios a produzir vacinas. Bem-vindos ao Bitalk. Sigam-nos no Instagram. Mas eu posso fazer assim. Oh, yeah. Só tem som de um lado. 1, 2, 3. É normal. Por acaso do lado esquerdo não se ouve muito bem. Isto é para fazer assim. 1, 2. Podes mesmo meter a boca. 1, 2. Oh. Então não compraste um microfone, fosse necessário fazer isso. Olá, Luís. Entra. Podes e deves. Parece que é assim, não é? É verdade. Olha, consegues passar aqui por trás de mim? Claro que sim, claro que sim. És muito gordo para passar aí, mas pronto. Nós comprámos estes microfones, é a primeira vez que os estamos a utilizar. Ok. Ok? Pois é, eu confesso que tive curiosidade de ver, eu já conhecia, mas tive curiosidade de ver os últimos episódios e acho que não eram bem este tipo de... Não, eram aqueles microfones em pé, mas eles eram sempre muito chato. Então nós decidimos mudar para uma coisa mais profissional. Mais achatada. Mais achatada. Eles andam assim para cima e para baixo, não sei se já reparaste, mas o que podes... é assim, dá mais jeito, eu vou só meter isto em modo avião. Sim, isso é bem. Isso mesmo, pá, isso mesmo. Que não estava. Tu vieste do norte? Eu vim do norte... Vieste de avião? Não vim do É, avião. tu ias cantar agora, não era? Porquê? Eu vim do norte. Estou mesmo a precisar de melhorar um bocadinho a garganta. Back-to-back meetings? Tive com reuniões das 8 da manhã até literalmente agora às 3, foi só ao mesmo tempo de me meter no carro, pronto, foi por isso que eu peço desculpas. Mas reuniões presenciais, é? Não, infelizmente neste mundo eu acho que a reunião ficou quase sinónimo de Zoom e vice-versa. Então, mas podes fazer no carro, ou não? É assim, nós estamos aqui numa fase de crescimento da empresa, por isso algumas das reuniões eram com parceiros de investimento e... Sim, tem que se dar aquela... É too casual. Tem que se dar aquela imagem de que estás preocupado, não é? É demasiado. Estou aqui sentado numa mesa para vos ouvir, etc. É demasiado casual. Mas já fiz bastantes dessas e já me aconteceu. Estou com problemas na câmara, não posso ligar a câmara e estou no carro a conduzir. Okay. Nunca te aconteceu dizer I'm not a cat? Não, se calhar é demasiado casual. A mim já me aconteceu foi mudar o fundo. Tens aqueles fundos virtuais e depois estar com a minha filha e nós estamos a mudar fundos porque estamos na brincadeira. Depois desligas aquilo e nem te esqueces que meteste aquele fundo e depois quando a seguir entras numa reunião e de repente estás assim com unicórnios e atrás de mim. Os unicórnios até bateu bem porque o pessoal diz, ok, pronto, ele investe e tem unicórnios. Os rainbows, os arco-íris é que já foi um bocadinho mais estranho, mas faz parte dos novos mundos. Podia ser um bocadinho de caráter. Quem estivesse a ver, não, aqui isto é uma pessoa que quer marcar aqui uma posição. Um statement. Exatamente. Um statement, quer fazer aqui as cores todas do arco-íris.
Então, olha, disseste que viste o Bitalk. Vi. O que é que achaste? O que é que, do que nós estamos Eu gostei bastante, eu confesso que é assim, eu já conhecia, mas vida, assim, eu estou nesta vida de founder com esta última iteração já há algum tempo e confesso que a minha lista de YouTube anda bastante atrasada, por isso quando eu recebi o gentil convite fui rever, obviamente, era o mínimo que podia fazer. E vi alguns episódios muito interessantes. E já subscreveste? E já subscrevi. É isso que nós temos a dizer ao pessoal. Pessoal, não se esqueçam de subscrever. Se estão a ouvir, porque depois quando tu subscreves até podes carregar lá no... Aquilo tem um sinozinho no YouTube. Sino, claro. E depois sempre que sai um episódio novo, vocês podem ver. Sem dúvida. Não, está subscritíssimo e fica na lista. Pronto, para quando for a exit, eu depois vejo-os todos. Exato. Tudo de uma vez. Sim, mas é muito esse o nosso intuito, é falarmos com o pessoal que está a fazer coisas, interessantes na área de empreendedorismo, na área de negócio, coisas da vida até. Sei lá, work-life balance ou work-sleep balance, que é um tema que te interessa muito, que eu sei, não é? Qual é o problema? Não consegues dormir? Quando viste o cheque que vocês angariaram na I Love, pensaste, pronto, agora não consigo dormir, agora tenho que pensar como é que eu vou gastar estes milhões. Eu confesso que eu tenho uma relação bastante controversa com o sono, já desde muito pequeno. Mas sempre, pronto, às vezes ganho eu, outras vezes ganho o sono, mas aqui com alguma cordialidade entre os dois, por isso. Pronto, eu sempre tive uma queda para as startups, por isso eu acho que privação de sono e fundador às vezes são palavras que andam um bocadinho. O que é uma queda para as startups? Excelente questão. Eu acho que... É que tu tiveste já as duas expressões, uma que é a queda para as startups e desde que eu ando nesta vida de empreendedor, de founder, foi a tua expressão, de founder. Eu creio que muitas vezes há estilos de vida que caem quase numa cultura de culto, não é? Que quem está fora parece, esta malta não sabe o que é que está a dizer, pensa que está a fazer alguma coisa de especial e não está. São os empreendedores? Alguns com razão e outros sem razão. Mas eu confesso que eu ontem estava a ler um artigo muito interessante sobre The Spouse of a Founder, companheiro de um fundador. E achei muito interessante que se façam artigos, não só a falar dos fundadores, mas a falar do ecossistema à volta dos fundadores, namorados, namorados. E isso fez-me realmente repensar o quão diferente é lidar, é quase como se fosse uma doença, não é? É quase aqueles artigos como lidar com alguém com não sei o que é, com uma doença. Sim, porque às vezes o empreendedor está ali nos seus problemas, não é? Mas na verdade o impacto que ele tem à volta de todas as pessoas que estão à sua volta, não é? É uma espécie de toxicodependente. Exato. É um pouco, não é? É um pouco, e eu confesso que tenho muita gente à minha volta que diz, tu és um exagerado. Porque eu creio que a queda para as startups é uma vontade quase masoquista, entre aspas, de sacrificar o ganho a curto prazo por um ganho a longo prazo. Por uma ilusão a longo prazo. Por uma ilusão a longo prazo. Okay. Por um possível ganho. Por um possível ganho / ilusão. / pouco provável. Sim, obviamente. As estatísticas são o que são e eu acho que ninguém entra para esta vida enganado. Eu acho que todos sabemos, não é? Achas? Eu acho que sim. Eu acho que estamos a melhorar. Mas eu ainda não estou seguro se estamos a conseguir fazer isso, porque ainda há muita retórica, em geral, não é? Aquilo que nós lemos, especialmente na comunicação social, não é? Dos unicórnios, de levantarem dinheiro. Vocês, por exemplo, na I Love estão a fazer uma coisa super interessante. Mas vocês já apareceram nas notícias quando levantaram a vossa ronda. Sim. Não por estarem a fazer o que estão a fazer. Certo, foi por terem levantado o dinheiro que levantaram. É verdade, e isso levou-me a pensar bastante. Eu confesso que isso me levou a pensar bastante. E mais do que levantar a ronda, nós sentimos um influxo de pessoas muito grande, e de pessoas e de interesse e de parceiros muito grande quando começamos a ser associados a gente que investiu na empresa e que obviamente é 1 milhão de vezes maior do que nós, como é o caso de alguns investidores que nós tivemos o prazer e temos o prazer de contar.
E isso obviamente levou-nos a pensar do quanto é que é mérito. Podes dizer a verdade sobre os investidores, nós estamos aqui a falar em português. Acho que eles só falam inglês, não é? Os teus investidores. Só. Mas eles não vão ouvir esta conversa. Não, mas é verdade. É provavelmente verdade, não vão ouvir. Mas mesmo que ouvissem, também só tinha 99% de coisas boas a dizer e é mesmo verdade, não é? Por acaso temos tido muita sorte e eu acho que vai muito do sucesso de um projeto é ter a inteligência, mas se calhar 20% de inteligência e 80% da sorte de atrair os parceiros certos. E os parceiros de investimento são muito importantes. Quando falas de parceiros, estás a falar de parceiros de investimento, mas também há os parceiros de vida, como estavas a falar há bocado. Mas parceiros de vida. Amigos, também. né? Sim. Que pais, suportem, filhos. Se houvesse reuniões dos founders anónimos, tu ias, não? Muito provavelmente. Isso que é capaz de ser uma boa, eu seria um organizer. bom movimento. Eu acho que seria um organizer desse Por acaso, tipo eu acho que isso era um movimento, vocês estão a rir, mas eu acho que seria bastante interessante. Fica aqui a ideia. Fica pode ser que o pessoal tome a iniciativa. Sim. Não, se calhar não com uma conotação tão pejorativa, né? Não sei se é pejorativo. A partida até é bom, não é? Porque... O Luís hesitou. Eu gosto de pensar que os founders levam-se suficientemente pouco a sério para encarar um título desse até com algum orgulho. Uhum. O orgulho do sacrifício, não é? Eu gostava de dizer que acho que a maioria dos founders faz o que faz exclusivamente para melhorar o mundo e porque quer deixar uma marca e porque quer resolver problemas. Mas tenho a perfeita noção de que muitos founders fazem o que fazem por motivos, obviamente, altruístas, mas muito egoístas, no sentido de que não conseguem viver de outra forma sem ter aquela adrenalina de construir algo, ver a funcionar, ver a resolver um problema no cliente e passar para o próximo problema. Uhum. E porquê que tu achas que isso tem mais impacto no empreendedorismo do que tem, por exemplo, a juntar-me a uma organização que está a trabalhar, uma organização que tenha 20, 30 anos, né? E que tem uma capacidade, uma massa crítica completamente diferente no mercado, onde tu podes fazer coisas super interessantes, né? Isso com resultados mais rápidos, não é? Sim, porque tem a capacidade financeira, claro. Porque tem as condições, mas nós tendemos, os empreendedores, tendemos mais a ir para umas coisas que somos nós que criamos, não é? Daí, lá está, se calhar, meio, não é? Em metade poderá ser dizer eu consigo me mover a uma velocidade muito maior se for sozinho do que se for acompanhado. É óbvio que chega um momento em que eu tenho que me juntar a alguém, já diz o provérbio, não é? Se queres ir longe tens que ir juntos, mas se queres ir rápido vais sozinho. Por isso eu acho que há um meio termo e no início é muito importante rapidez. E uma corporate não tem rapidez para inovar e muitas vezes o que acontece é que pequenas startups depois transformam-se em enormes corporates e nós temos casos como a Tesla, que eu ainda me lembro de seguir a Tesla há uns anos valentes e haver polémica simplesmente porque eles queriam vender carros B2C e não queriam nenhum estantes. E isso na Califórnia estava a causar problemas regulativos. Na altura do Roadster, né? Exatamente, e eu imagino que, sei lá, se o Musk, que obviamente nunca faria isso, mas se ele fosse trabalhar para a Volkswagen e dissesse vamos vender carros às pessoas, há todo um arcabouço montado de interesses que ele provavelmente ou era encostado ou lhe davam assim umas palmadinhas, está bem, pronto. Sim, trabalha aí no projeto dos elétricos. Lembro desses tempos da Tesla, quando foi o Roadster. E se realmente tu quisesses construir o que o Elon Musk visualizou, digamos assim, dentro de uma Volkswagen ou de uma Mercedes, provavelmente era ali um side project que se calhar estava a sair agora os primeiros carros, assim devagarinho. A verdade é que ele acelerou a adoção dos carros elétricos de uma forma completamente extraordinária, né? Completamente. Mas no caso, por exemplo, das vacinas, agora para a Covid-19, não vejo nenhuma startup a trazer vacinas. Todas as vacinas que nós temos é a Pfizer, é as grandes, não é? Ora bem, temos isto já a puxar um bocadinho a sardinha para a tua área da para agora, a Health. Né? Nós temos aquela empresa temos aqueles a BioNTech, exatamente. que no fundo aquele casal turco uma na Alemanha, né? Exatamente, apoiada pelo European Innovation Council em 2009, se não me engano, com um financiamento ainda relativamente significativo, que fez obviamente o seu caminho, com mais pedras ou menos pedras, mas que não deixava de ser uma startup antes de sim, são claramente uma startup. Aquilo era um casal, tinha um laboratório, mas depois venderam.
Venderam um grande porque não tinham o arcabouço para realmente implementar a mudança que era necessária no mercado, que era dar vacina a toda a gente, produzir a vacina, etc. Eu creio que é um bocadinho aquela dicotomia que estávamos a falar há bocadinho, que é no início, para eles irem rápido, era importante irem sozinhos, mas para irem longe, para escalarem, para chegarem a todos os continentes, para poderem hoje em dia fazer realmente um impacto e salvar milhões de vidas. Eu não sei os números ao certo da vacina da Pfizer, mas acho que não devo estar muito longe disso. Era necessário aí já parceiros musculados, da mesma forma que hoje em dia a Apple um dia foi um ícone de inovação e da irreverência, e hoje em dia é do mais blue chip que há. Olha, mas ainda sobre a vacina, queria só largar aqui uma ideia, porque já pensei várias vezes sobre isto e às tantas quando olho para as notícias e vejo o shortage de vacinas, ou seja, não haver vacinas, vem-me sempre à cabeça uma ideia que eu não consigo perceber, que é esse laboratório BioNTech, que inventaram, no fundo eles inventaram a vacina da Pfizer. A Pfizer a única coisa que fez foi comprar-lhes a vacina e levar para o mercado. Exato. Porquê que a vacina não foi comprada, por exemplo, pela União Europeia? E abriam, aquilo é uma fórmula, digo eu, não é? Abriam uma fórmula para laboratórios nacionais, qualquer laboratório independente que pudesse produzir a vacina. Excelente questão. É que o custo que a União Europeia está a pagar agora pelas vacinas da Pfizer, não é? Por um caganito disso, nós tínhamos comprado, digamos, a patente, aberta a patente a toda a gente e estávamos agora com montes de laboratórios a produzir vacinas. E não estávamos a discutir o tema da patente, se devia ser aberta ou não, não é? Sim, das vacinas, porque... Comprávamos e abríamos. Porque repara, há um discurso, tu deves conhecer isso bem, não é? Que é o discurso das farmacêuticas, de que as patentes são necessárias e deve-se manter a patente porque eles investiram muito dinheiro e muito tempo e têm que ser recompensados a fazer determinados medicamentos, portanto, e precisam ter o payback desse risco, não é? Do risco que tiveram e do investimento que realmente fizeram. Nós aqui nas vacinas assistimos a um caso extraordinário, que é os Estados financiaram esse risco porque pagaram à cabeça, não é? E garantiram o mercado, portanto, ou seja, o payback é imediato, ou seja, não houve investimento das farmacêuticas. O risco é diminuto. O risco era diminuto, o risco era de quem comprou, de quem financiou. E neste caso, os financiadores, efetivamente, da elaboração dessas vacinas, não têm nenhum controle sobre a propriedade intelectual. Portanto, ou seja, as farmacêuticas aplicaram às vacinas exatamente o mesmo modelo que aplicam a todos os medicamentos que desenvolvem e que muitas vezes levam, efetivamente, muitos anos a desenvolver e custam muito dinheiro. Neste caso, não. Neste caso, foram os Estados que chegaram à frente, pagaram forte e feio e ficaram à espera das entregas. Epá, isto não se discute, mas devia-se discutir porque, efetivamente, nós estamos perante um caso de saúde pública brutal em que já morreram milhões de pessoas, não é? Portanto, e há países que não vão ter acesso às vacinas tão cedo. Não. E não tendo acesso às vacinas tão cedo, provavelmente ainda dentro de 3, 4, 5 anos vamos andar a vacinar populações de países inteiros. Essas pessoas continuam a ser continuam a morrer, não é? Durante anos, vão continuar a morrer durante anos e vão continuar a significar uma ameaça à saúde pública em termos mundiais. Não é? Porque temos sempre o risco de surgirem novas variantes do vírus e que essas variantes não sejam travadas, diremos assim, pelas vacinas que existem hoje em dia. No fundo, como é que tu olhas para isto? Não, é verdade. Em primeiro lugar, a ideia de um Estado comprar uma vacina foi uma ideia quase tentada de forma encoberta por o Estado que nós menos esperaríamos. Se calhar esperaríamos isso de uma China. Que é a Alemanha, não é? E Israel? E os Estados Unidos. Okay. Sim. Seguramente se recordam daquela polémica ainda com o ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, que tentou na altura, colocou um pote de dinheiro muito forte em meados de março de 2020 na mesa da BioNTech para levar aquilo para os Estados Unidos com exclusividade. Uhum. E houve aqui um patriotismo, obviamente aqui com o apoio do governo alemão e da Comissão Europeia, que lá está, financiou aqui quase o risco, que já era diminuto,
da implementação, e depois a vacina acabou por ficar aqui uma vacina quase europeia, embora tenha sido, pronto, depois acabada por ser negociada obviamente aqui com a Pfizer, mas aqui com alguns direitos para a Comissão Europeia. Eu diria que os governos têm muito pouco. Há dois problemas. Em primeiro lugar, há um problema de opinião pública, não é? De nós queremos acreditar no mercado livre e queremos acreditar na iniciativa privada, e depois há muito pouca confiança do governo em si próprio. E eu acho que há muito pouca confiança dos governos em executar, na sua capacidade de executar, e eu acho que é muito mais confortável para qualquer governo ficar do ponto de vista, quer dizer, olhar para o relógio e dizer: "Ei, estes malandros não nos entregam as vacinas", trabalhem. Exatamente, do que seria ter o povo a bater à porta do governo. Então, as vacinas, onde é que estão? Isso é muito impopular, por isso eu acho que muito dificilmente tenha passado pela cabeça da maioria dos nossos políticos ficar com tamanha responsabilidade, exatamente porque se calhar falta confiança na máquina estatal para organizar um rollout a este nível. Então, já nos entregaram as vacinas e temos dificuldade em dá-las. Exatamente. Mas aqui eu estava a dizer, não era tanto o Estado produzir, né? Era a União Europeia, neste caso estava a pensar, comprar para libertar a patente, para abrir as patentes, né? Para qualquer laboratório poder produzir. E depois encontrar um sistema centralizado na União Europeia de algum controle. Seguramente se consegue encontrar alguém que possa controlar isso. Mesmo quando não se controla. Agora houve um problema qualquer que as tampas, não sei do que, da vacina, há problemas na mesma, não é? Só que está tudo concentrado num só um é que está a ganhar, e depois as vacinas dos outros não servem para nada. A vacina russa, aquilo transforma-te em zombie, e a vacina chinesa transforma-te em Godzilla. Né? Eu acho que ainda vão comprar tanto a vacina russa como a vacina chinesa. Vão precisar dela, né? Uhum. Eu também não tenho dúvidas, e eu lembro-me, num dos nossos advisors, ele teve no início da pandemia, pronto, é britânico, e teve no cabinet do Boris Johnson a coordenar um bocadinho a resposta à vacina. E uma das coisas que, pronto, nós continuamos obviamente a falar com ele, perdemos-o durante alguns meses, porque obviamente teve mais para o dark side do que connosco, mas uma das coisas que estava clara desde o início era que seria necessário não uma vacina, mas múltiplas vacinas, e daí que o plano que a maioria dos governos, inclusive a Comissão Europeia, aplicou, foi de exatamente não fazer um acordo de exclusividade ou não comprar uma vacina em específico, mas sim abrir o que é o mercado e dizer: ok, eu tenho aqui 500 milhões de consumidores, todos eles vão querer uma vacina, e eu agora vou comprar ao melhor preço, dependendo, ou entre estas opções que eu tenho, entre a Astra, entre a Johnson & Johnson, provavelmente por motivos políticos, algumas vacinas ficaram fora dessa pool, da mesma forma que em alguns concursos públicos, algumas empresas com ligações a países menos aceitáveis pela opinião pública ficam fora da pool. Mas sem dúvida, para terminar o trabalho e para realmente vacinar toda a gente, principalmente se nos apercebemos que é uma opção real ainda hoje, que a imunidade das vacinas não é duradoura e que dura X meses ou um ano, como é o caso de algumas vacinas, vai ser seguramente necessário várias vacinas e várias Até porque, repara, até numa ótica de redução de risco, né? Porque estas vacinas foram feitas muito rápido, nós não tivemos os testes que tivemos, portanto, numa ótica de redução de risco, o que faz sentido é agarrar em todas elas e distribuir pela população, porque se alguma tiver um problema, né, ao menos só uma parte da população é que foi vacinada com essa vacina, né? Sim, Como o caso da AstraZeneca verdade, agora. No caso da AstraZeneca, se tivesse havido a opção de optar por ela em exclusivo, havia um grande problema, Estamos não é? agora a suspender a vacinação Exatamente. toda, né? E isso por acaso faz-me lembrar um pouco I Love. Não sei porquê, não sei se puxaste isto de propósito para puxar a brasa à tua sardinha. Mas eu tenho super curiosidade sobre as bases e a razão do porquê que vocês estão a fazer o que estão a fazer. Explica-nos só um bocadinho o que é e qual é que é a missão. Basicamente, nos últimos séculos, seguramente décadas, mas talvez séculos, há uma ideia, ou houve uma ideia áurea de que um medicamento vai funcionar para toda a gente. Um sapato não funciona, uma
uma roupa, uma t-shirt não funciona, mas um medicamento havia de funcionar. Nem os shampoos, né? Exatamente, um creme não funciona, mas de alguma forma um Benderon funcionava igual para toda a gente e não ia haver problema absolutamente nenhum. Os matemáticos chamam isto, não é um erro de aproximação, não é uma simplificação da aproximação. Pronto, toma-se que há aqui uma parte homogénea quando não existe. Mas infelizmente, hoje em dia, o que se percebeu é que todas aquelas doenças que realmente tinham um comportamento homogéneo na grande parte da população estão resolvidas, ou estão muito bem encaminhadas. E o que é que sobraram? Doenças muito heterogéneas, nos quais o paciente reage de muito forma diferente à mesma doença. O que é que chamas de doenças heterogéneas e homogéneas? Homogénea é uma constipação, não o Covid, porque o Covid é super heterogéneo. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, e a partir do momento em que se vai mais a fundo, cada vez se percebe que as doenças são muito mais heterogéneas do que homogéneas, e a mesma doença, e temos o caso do Covid, claramente. Mas continuas a descrever o que é homogéneo e heterogéneo. Homogéneo é uma doença que tendencialmente tende a ter os mesmos sintomas em qualquer paciente e no qual tendencialmente o mesmo tratamento funciona para toda a gente. Podemos fazer aqui uma aproximação quase ao Benderon, não é? Grande parte da população é positivamente sensível ao paracetamol, não é? Eu usei aqui um nome de marca, uma borla, mas não me importa. Basicamente, reagimos aqui muito positivamente ao mesmo medicamento. Há casos em que isso não acontece, pronto, e um dos casos é o caso do Alzheimer, que acho que todos nós somos sensíveis para a tragédia social e de saúde por trás do Alzheimer, em que temos uma doença altamente heterogénea, em que pessoas diferentes reagem de forma completamente diferente, em que temos 14 anos com 400 estudos clínicos falhados, nenhum medicamento aprovado. Hoje em dia um médico tem as mesmas armas ou ferramentas para combater ou para ajudar um paciente com Alzheimer de que tinha praticamente no fim dos anos 90, e felizmente não há muitas doenças que possam dizer isto, ou que se possam, entre aspas, gabar de continuar a ter este impacto. E grande parte disto foi porque durante muitos anos se ignorou de que, infelizmente, é uma doença super heterogénea, é uma doença em que o mesmo medicamento funciona no paciente A e no paciente B não funciona, e no paciente C tem um efeito terrível. E se nós testarmos o medicamento na população geral, não é? Ou abrigo do que é a ideia de desenvolvimento de novos medicamentos, não é? Nós testamos numa população mais pequena, vamos crescendo e depois vemos o resultado. Os resultados são completamente diferentes, é ruído, no fundo é ruído, e cai um bocadinho no placebo, não é? Ou seja, no sentido em que se eu testar uma camisola que é tamanho S em pessoas de tamanho S, eu vou ter uma taxa de fit enorme, não é? Mas se eu testar uma camisola, ou se fizer um teste de mercado uma camisola de tamanho S em pessoas que são do XS ou XL, se calhar vou ter uma taxa de rejeição enorme e vou dizer, esta camisola não serve. Mas a verdade é que ela servia, só que só servia para as pessoas S. E isso aqui é o grande problema que a iLove vem resolver, que é, há muitos medicamentos que possivelmente já terão sido eficazes para muitas doenças, inclusive para o Alzheimer, e há uma corrente de pensamento cada vez mais forte de que nós já descobrimos um tratamento eficaz para o Alzheimer, mas testámos na população errada. E não ia resolver toda a gente, não ia tratar 100% da população, mas se calhar ia tratar 30% dos doentes. E as pessoas que iam tratar iam realmente hoje viver muito melhor que aquilo que estão a viver. Muito melhor. Isso também é um problema do capitalismo, digamos assim, não é? Porque eu, como uma farmacêutica grande, repara, para mim é muito mais fácil fazer um medicamento que dê para muitos, não é? Do que estar a tratar uma doença que é heterogénea, como tu dizes, e que é preciso estar a investir muito mais em R&D. Se calhar o problema é mais ao nível de todo o sistema que existe em termos de aprovação de medicamento, não é? Também. Que acaba por... Ou seja, são duas coisas, não é? Uma é a abordagem que estás a dizer, que é uma farmacêutica que está a desenvolver e vai testar numa população genérica, não é? Não consegue testar, não consegue escolher em quem é que deve testar. É a mesma coisa que tu estavas a dar o exemplo da camisola. Tu vais experimentar a camisola S, mas tu não tens noção. Se eu sou S, sou L. Exatamente. Sou M. Ou seja, tu não estás a perceber qual é o problema. O problema é um tamanho, não é? Exatamente. E isso depois vem lixar tudo por aí à frente, não é? Portanto, se tu não tens uma forma de saber exatamente qual é a tua população onde deves testar,
como é que consegues obter resultados? É impossível. É preciso estudar a população, no sentido que é preciso ferramentas de estratificação que peguem na população Mas tu geral. sabes como é que vais estratificar? Quais são os parâmetros que devem ser escolhidos para fazer essa estratificação? É possível pela análise sem querer usar muitos estrangeirismos, mas não me lembrando da palavra portuguesa, dos outcomes. Os estudos clínicos têm várias fases, não é? Fase 1, fase 2, fase 3, e é muito fácil numa fase 2, com 200 ou 300 pessoas, ver já pacientes que são super respondents, respondem fantasticamente ao medicamento, e outros que não. E muitas vezes não se percebe porquê e atribui-se isso ao random e não se consegue bem Mas perceber. a população que responde bem a ao medicamento A não é a mesma população que vai responder da mesma forma ao medicamento D. Exatamente. Portanto, porque aí já vai ser outra população completamente diferente. Exatamente. E então o que é que a iLove faz? Puxando aqui um bocadinho, a iLove tem capacidades, por exemplo, uma plataforma que usa, nasce aqui na interligação entre três vértices, não é? A tecnologia, os dados, ciência de dados e a biologia, e que tem capacidades de clustering, de aglomerar estes perfis biológicos, mesmo se ainda não soubermos bem porque é que eles são iguais, de uma forma agnóstica, aglomerar e fazer aqui uma impressão digital biológica, guardá-la na cloud e depois conseguir, mesmo não sabendo exatamente porque é que este paciente está a reagir bem, conseguir recrutar mais pacientes iguais, com o mesmo perfil biológico, independentemente se é pela proteína A, o péptido B ou o exossoma C, mas de uma forma agnóstica, conseguir agrupar estes pacientes. No fundo, o que tu fazes, o que vocês fazem, é pegar num conjunto de pessoas que reagem de determinada forma ao medicamento, a um medicamento qualquer, não é? E veem o que é que eles têm em comum. O denominador comum, obviamente usando um sinal extraído da integração entre dados clínicos, idades e dados biológicos extraídos de amostras biológicas. Mas como é que tu sabes o que procurar? Porque há milhões de coisas que podem ser procuradas, não é? No fundo é o denominador comum, ou seja, daí que é uma abordagem de Big Data, no sentido em que nós necessitamos de um set de training, não é? Mas para isso precisas de uma quantidade gigantesca de dados. Depende exatamente se nós estivermos a olhar, ou seja, obviamente a quantidade de dados para treinar um modelo de AI pode ser sempre maior, mas o que nós descobrimos é que se nós soubermos um set de features, que obviamente faz parte da nossa IP, foi um bocadinho o porquê de haver 5 anos de R&D, de pesquisa e desenvolvimento prévia, se nós tivermos um set fixo de features que nós já sabemos à partida que estão correlacionados com determinadas características biológicas que são depois se refletem em características clínicas. Se nós soubermos essas mais ou menos 100 features, depois nós conseguimos ter perfis biológicos muito semelhantes só por variações dessas 100 features. E o que nós percebemos é que com datasets de 500, 600 pessoas, nós conseguimos ter já uma impressão digital bastante representativa do que é uma forma de um paciente reagir a uma doença ou uma forma de um paciente reagir a um medicamento. Mas repara, aí o grau de dificuldade, eu preciso para tentar perceber melhor, não é? Portanto, aí o grau de dificuldade que tu tens é definir quais são as features, e elas podem ser imensas. Portanto, então tens que selecionar quais são, tens que ter pacientes a quem foi identificada aquela doença. E dados muito bem caracterizados. Muito bem caracterizados e com essas features definidas. Ou seja, tens que ter esses dados dessas pessoas. Recolhidas, né? Recolhidas. E mais, tu tens que ter o cruzamento de saber que aquela pessoa tem aquela idade, é de sexo tal, etc, etc, etc. E muitas vezes vais entrar em dados clínicos. Certo. Não é? Certo. Que muitas vezes não tens acesso, ninguém te dá. Havia um bocado a tendência e a visão de que este poderia ser o futuro, que é o médico para dar as palmadinhas nas costas, para apertar as mãos, para no fundo, transmitir emoções e solidariedade, mas que de facto o que decide é a máquina. Temos
a sorte também de ter atraído outros parceiros que se querem juntar a nós, e isso obviamente facilita. Felizmente não temos até hoje tido grandes Até rejeitaram dificuldades. eles até rejeitam investidores. Barriga cheia. Não, ou Ok, seja, o então capital não é tem super só, não importante. tem só uma fila à porta, como tem um caixote de lixo cheio. Exatamente. Eu digo nós, europeus. É um entrave ao desenvolvimento deste tipo de tecnologia, porque na verdade vocês estão a recolher dados que são altamente regulados. Em Portugal, na Europa em geral, são altamente regulados, mas depois tens países onde não são tão regulados, e a verdade é que tu vês coisas a avançar de uma forma incrível.